Aqui é o Espaço da Cultura, etc. e Talks, está no ar. Eu tô falando de cultura aqui porque eu gosto demais disso, passei minha vida inteira voltada para isso. Desde pequeno, brincando com violão, meu irmão me deu a bênção de aprender isso daí, de gostar de música. A partir de então, isso nunca mais saiu da minha vida, da minha família. E é por isso que eu estou aqui, depois de tanto tempo trabalhando com comunicação, gostando de conversar com quem faz cultura, com quem faz música, com quem tem sensibilidade. E é legal, você também, meu parceiro de jornada, que está aqui acompanhando, etc. e Talks, ficar mais próximo também desses produtores de arte da nossa região e que estão espalhados. Del Lopes, esse cidadão aqui, querido trem da viração, Del produzindo tantas coisas autorais, quantos discos pessoais, mas o grupo Trem da Viração trazendo aquela beleza do repertório, né? Isso, Sempre um grupo formado por amigos, por né? amigos, estamos gente juntos querida todos demais, anos, né? Mas você também tem a liberdade de abrir o seu caminho, né? E você, Victor Mendes, que alegria poder vê-lo. Pois é, você minha também. Você é de São José. Sim. Né? Filho de joséense. Mas já tem um tempinho que você está em São Paulo, né? Tem, faz 17 anos. 17 anos. E de repente vocês juntos, rapaz, que maravilha. Fico muito feliz. E esse espaço aqui, o Etc. e Talks, trazendo muita energia para o Etc., mas sobretudo para os Talks, para a gente poder conversar, né? Sim. E caminhar por aí. Olha, para quem acompanha um pouco o trabalho do Carlos Abranches por aí, já sabe que Del Lopes está sempre presente no meu universo cultural, musical. Já tive a oportunidade de mostrar seus trabalhos. Todos os trabalhos, né? Inclusive os livros lançados com as partituras dos seus trabalhos, né, Del? Do Moacir Pinto. Como é que é para você olhar esse repertório, essa história toda de produção musical? Você que não é de São José dos Campos, mas você foi escolhido pela cidade como um verdadeiro produtor de música, de cultura da região do Vale do Paraíba, né? Como é que é para você, depois de todo esse tempo, perceber que as pessoas gostam do seu trabalho, reconhecem o seu trabalho? Rolando Boldrin, quantas vezes reconheceu o seu trabalho? Às vezes, eu brinco com o Vitor, às vezes eu olho para o espelho e falo, mas cadê o Del Lopes que estão falando? Eu acho que é a lida a caminhada, né? Desde que comecei, assim, desde o tempo dos festivais, nos anos 1970, né? E mais precisamente em 1980, foi que eu resolvi, como dizia antigamente, pôr o pé na estrada. E pela falta de saber tocar o instrumento mesmo, de fato, né? Eu tropico no arame, né? Eu tropeço no arame, coisa assim. Mas aí eu fui preciso ter músicos. E, na verdade, a minha trajetória foi mantida pelos músicos, pelos companheiros. Ô, Vitor, você sabe da história do Del, que na apresentação lá no festival, o pessoal mandou ele parar porque estava muito desafinado? Não, como é que é essa história, Del? Pô, eu contei a história, hein? Não, na verdade, quando eu contei essa história, o pessoal, na verdade, até nem mandou parar, eles ficou admirado por eu não ter parado. Acho que eu lembrei. Você cantou inteira fora do tom. Foi o primeiro festival da minha vida, em 1969. Mudamos de Batatais para Franca, e em 68, quando foi em 69, teve um festival de música carnavalesca, né? Eu fui lá, falei, vou me inscrever. Escrevi a música, tudo, e fui ensaiar com o grupo, com a orquestra, né, do Juvenil, o Maestro Laércio, o pessoal lá. Que cidade foi? Franca. Aí eu muito tenso, muito nervoso, né, estava com a camisa toda florida, verde, assim, um monte de serpentina no pescoço, assim, era aquele festival carnavalesco. Lógico. Lá no Clube dos Bagres, né, onde é um lugar que contou uma história muito grande do basquete, né? E lotados, 5, 6 mil pessoas, lotado. Entrei assim e começou a introdução da música, eu já entrei chutando a introdução. E fiz a música inteira, fiquei contente, né? Toma um conhaque antes, que é bom, não sei o que, aquela história, né? Aí fiquei mais doido, né? E aí, rapaz, terminou tudo, fui agradecer o Juvenil, né? Que era o maestro ali, o tecladista, ele que regia.
E ele, eu falei, obrigado, valeu, não foi valeu, essa palavra não existia antigamente, mas muito obrigado. E ele falou assim, Deus Lopes, chega aqui, falar uma coisa pra você sabe que eu nunca vi ninguém, sabe, eu nunca vi ninguém conseguir cantar uma música fora do tom inteirinha. Porque geralmente chega um lugar que a pessoa, todo mundo sente que não está. E a orquestra sustentou e eu cantei a música todinha fora do tom. Minha trajetória começou desse jeito. Coração. Mas o engraçado é que quando eu te conheci, você estava cantando muito no tom. E estava muito certinho, muito bacana. Aí o tempo foi passando, vou batendo de frente, você foi caindo para percebendo trás. que era desafinar, né? Aí eu sou chato pra caramba agora. Né? E nesse sentido, porque a gente vai aprendendo. E músicos feras, como o Vitor, né? como o Ronaldo Raiol, como o Célio Piazza, como o Márcio Oliveira, como o Marcílio Souza Lima, como esses que estiveram... Né, um que já fez a passagem, que era o Marcílio foi meu professor. Marcílio, eu sei que ele foi seu professor, rapaz. Jorge Alegre. Grande abraço pro Marcílio Souza Lima, pra Cida Lima, grande cantora, irmã. E legal isso, né, dele ter tocado... Acho que ele foi o primeiro a tocar com você aqui, né? Aqui foi o primeiro. E depois seu professor lá na sua base, né? Ó que bacana. Foi o único professor, na verdade, que eu tive. Eu comecei a tocar com uns 11 anos, fiz aula com ele até uns 15. A propósito, a sua família já tinha algumas coisas lá. Sua mãe gostava de cantar, coisa assim, né? Sim. E te estimulou a entrar para aprender instrumentos musicais. Ela comprou um violão, na verdade, né? Minha mãe tocava. Em que ano foi isso, Vitor? Foi 98, 99. Você estava novinho em casa. Tava com uns 10, 11. A sua mãe comprou um violão e você começou a brincar. Comecei a brincar. Aí foi que o Marcílio entrou na tua vida. Na verdade eu morava num prédio que tinha uma família de gaúchos que tocava violão. Tocava o pai, o Mauro e o Christian. Até encontrei ele recentemente. E aí eu pegava as dicas com eles, assim. Mas até lembro que esse amigo meu, às vezes ele não estava afim de tocar, e eu estava afim, só que eu só tocava junto com ele, que eu não sabia tocar, né? Então, eu dependia dele para tocar. E aí fui tocando, ainda peguei a fase das revistinhas, né? De música, tocava música sertaneja, não sei o que lá. E aí o violão acabou ficando comigo, esse violão da minha mãe. Mas eu sei que logo depois, você já na adolescência ganhou uma guitarra, né? Sim. E aí entrou para grupo de rock, olha, ó, tá vendo? Tem um roqueiro do seu lado, Del. Como é que foi essa experiência do rock? Vocês criaram um grupo, né? Sim, tinha uma banda. Uma banda. Cheguei até a gravar disco aqui no Ocus Pocus, né? Olha. Mas comecei com violão, e o interessante foi com a música sertaneja. Sertaneja, meio que na época era o que tava assim, bombando, era aquele disco Amigos. Sim. Que era o Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, Zezé Camargo e Luciano. Isso mesmo. Acho que esses aí. Mas eu lembro que eu gostava só da primeira música, que era Disparada. Engraçado, né, cara? Olha. Eu já percebia, porque o resto... Que não é do repertório sertanejo, né? já é é uma... adaptado ao sertanejo, né? É anterior a isso, lá dos que era a primeira música do disco. Festivais, né? Exato. Era a primeira música do disco. E aí toquei isso um tempo... Tocava Legião Urbana, essa coisa, tipo esse repertório comum de quem começa a tocar violão. Legião Urbana, sertanejo, não sei o quê. Aí o rock veio através da minha irmã, na verdade. Minha irmã ouvia Guns N' Roses, eu lembro que ela ouvia Bon Jovi, que estava na época também, tocava na novela. Né? Agora ele não é tão jovem, mas continua bom. Aí com meu pai comprou a guitarra pra mim. Mas eu sei também que nessa banda você, além de cantar, você era baterista também. Não, guitarrista. Não, mas eu tocava bateria em algumas músicas. Em algumas músicas. Tocava numas duas sabendo músicas. Que você fazia isso daí também. Tocava assim, de brincadeira, né? Mas essa experiência com esse grupo te levou pra ter continuidade do interesse com a música? Porque você foi estudar em São Paulo, né? Sim. A partir de que ano? 2006. Só que eu fui estudar história, né? Não fui estudar música. Eu fiz faculdade de história. Você formou em história na USP? Formei. Então você tem essa habilitação para você trabalhar, caso você queira. Mas aí a música tomou conta da tua vida, né? Aí eu fiquei um historiador sem experiência e um músico sem formação. Mas eu acho bacana isso você colocar, porque você nunca parou de produzir. Desde os tempos da juventude, gravava CD com essas bandas. Sim, gravamos. E em 2017 você já lançou um primeiro trabalho, né? Teve o Nossa Ciranda, né? Teve o primeiro disco, assim,
profissional, porque aqui em São José a gente gravou um disco com a banda de rock, mas era a coisa, foi inclusive em fita DAT ainda. Peguei esse finalzinho, né? E o Negra Lua? Então, o Negra Lua tá no Nossa Ciranda, que é esse aí, de 17. Ah, tá aqui. Então, eu vou mostrar de novo para você que tá aqui com a gente, ó. Tá aqui, ó. Esse é o disco Nossa Ciranda. Esse é o de lançado 17. agora, em 2016? O Ele... Nossa Ciranda. Cara, eu demorei tanto para fazer esse disco que eu sempre esqueço a data de lançamento. Que eu comecei a gravar... O primeirão foi do Trio José, 2014. Com o Danilo Moura. Aí eu acabei, em 2014, eu comecei a gravar esse e fiquei uns 2 anos gravando. Então acho que foi 16, 17 o lançamento, esse finalzinho de 16. E a pandemia veio e deu uma parada em tudo também, né? A pandemia veio, a gente gravou o Concerto Sentido um pouco quando começou a abertura, depois da A gente quarentena. gravou durante a pandemia. Durante a pandemia, né? É isso mesmo. E uma cirurgia. Você também fez uma cirurgia. Mas uma olha, nós estamos aqui resgatando a história cultural de São José dos Campos. Nós estamos fazendo uma viagem de volta, porque estamos falando de 2023, está aqui, o Nossa Ciranda. Estamos falando dos anos anteriores em que Victor Mendes não parava de produzir. Nos últimos 20 e tantos anos, estamos há 23 anos dentro do terceiro milênio. Sim. E você, nesse período todo, você produziu intelectualmente. Fez um curso de história, você aprendeu instrumentos musicais, você formou bandas, participou de bandas, gravou. Sim. Mas 20 anos antes de chegar o terceiro milênio, Del Lopes já estava mergulhado nesse contexto musical. Exato. Exatamente 20 anos, né? 80, 20 anos. 80. 80. Muito embora em 69 ele já estava desafinando nos festivais. Mas de lá para cá, Del, você construiu também um repertório, sempre falando da lua, sempre falando da natureza, falando das árvores, de preservação das árvores. Da paixão da mulher. Assim, em discos assim, nós gravamos nesse trajetório, contando com o Trem da Viração, com Eu Tenho o Meu Sonho, com o Moacir Pinto. Deu 11 obras. 11 obras. 11 obras. E tivemos a felicidade de falar de todas elas, né? Todas elas, E tudo assim, fora da caixa todas, né? Porque quando eu comecei, lá em São Paulo, quando eu comecei mesmo, que o primeiro concerto no Lira Paulistana, eu lembro que São Paulo tinha uma coisa, São Paulo e Rio, a música tinha uma coisa que existiam os que chamava de crítico de música, crítico, né? Que eles é que determinavam quem enchia teatro e quem não enchia, sabe? Se chamava pro Miguel de Almeida, por exemplo, sabe? Miguel de Almeida, ele era cruel, sabe? Levava para ele nem tomava conhecimento. Então, o que ele achava, o que o Maurício Cobruzo, que o Miguel de Almeida, que o Vladimir Soares, você conhece todos eles. Eles achavam. Dirceu Soares, e aquele lá do Rio, como é que ele chama? Vou lembrar no caminho. Eles que determinavam, que, sabe? E você entrou? Não, nunca entrei. Nunca falaram nada, né? O que formou a minha trajetória, falei agora há pouco, foi assim, não só a competência, mas a solidariedade dos músicos que estiveram comigo sempre. Sabe, o caso do Zé Gomes, por exemplo, que foi um grande companheiro, um grande parceiro. Você, Vitor, toca alguma música desse repertório anterior dele ao repertório de vocês? Eu toco porque a gente fez, durante a pandemia, com a Lei Aldir Blanc, a gente aprovou um projeto para fazer 6 lives, passando por cada disco, né? Então eu tirei tudo. Então pega o violão aí pra gente, por favor. Essa que a gente fez agora há pouco, por exemplo, na passagem aí, é uma fez delas. nada, rapaz. O pessoal não escutou, não. Vocês vão ter que tocar de novo. Que história é essa? Na passagem não vai pro ar. O que vai pro ar é o que nós estamos falando agora, camarada. Tá achando o quê? As 3 estrelas. O Guilherme não gravou isso não, né, Guilherme? O Guilherme é meu produtor aqui, ó. Ele não gravou isso, mas não tem problema. As 3 estrelas é uma composição da Irene Portela. A gente vai fazer daqui a pouco essa. Eu quero agora do seu repertório pessoal. Do meu tá? pessoal. Autoral, né? É, autoral seu. Ele gravou essa também. Sim, mas vamos fazer essa também. Achei maravilhosa essa música. Primeiro uma que você falou. Do seu tempo. Do meu, É? Qual que você quer, Del? Vem aí, puxa aí. Deixa eu pensar. Tem tanta coisa linda. Pode ser a Pacífica? Pacífica? Pode. Deixa eu só dar uma afinadinha aqui. Tá bom. Rápida. Pacífica é uma parceria com... É a velha história, Célio Piazza. a velha história dos bastidores. Quem toca violão passa metade da vida afinando e a outra metade tocando desafinado. Esse é o violeiro.
O violonista, ele passa um terço da vida. Um terço da vida. Vai lá, então. Essa é N Portela, as 3 estrelas, né? Que... É 3 estrelas? Vamos fazer. Pacífica. Pacífica, né? Essa com o Célio Piazza. Depois tem uma versão com a Irene Portela que está nesse disco, que já é Beleza. uma outra música para a Vamos mesma à letra. Pacífica. A Pacífica. Meu coração é um anjo voador a cochichar aos ouvidos de um cantor, uma canção que pacifica, pacificador meu coração, marmanjo sonhador, que acredita ser portador da pulsação que purifica, purificador meu coração, sobrevoa a cidade aflita e descobre que nos olhos de cada pessoa uma força boa brilha e se refaz. E se cada coração se pacifica, a cidade inteira fica em paz. Meu Deus, coisa linda. Essa não deu para baixar os tons. Quase todas, vamos modular um pouco para baixo. Não, mas tá bom Mas demais. essa não deu. Ô, Del, inclusive, eu percebo, eu sinto na linha melódica da construção da obra, da música, uma certa erudição, eu diria. E eu vejo que você, Victor, com o teu talento no violão, você consegue preencher com acordes complementares a riqueza, o passeio por essa linha melódica. Não é uma posição básica. Aham. Você traz uma posição e os seus complementos. Então isso Sim. fica bonito demais, né? Essa música tem isso, né? Tem algumas músicas que o Del tem parceria com o Célio, principalmente, né? Que é 6/8, né? Que é esse... Aham. E tem essa pegada um pouco de... quase de um violão clássico. É né? incrível como isso aparece. É, E as E- melodias, né? E aí o público que escuta, às vezes nem sabe o que é isso. Mas não tem problema não saber. O importante é sentir. Eu tive uma época, nós cortando assim, eu tive uma época lá em Franca, assim que eu participei desses primeiros festivais, né, que eu conheci, participando de festival também, uma família, José Roberto Barbieri e Luiz Antônio Barbieri. Aí eu comecei a frequentar a casa deles, porque naquele tempo tinha uma coisa das pessoas se reunirem aos domingos, fim de semana, para ouvir disco novo. Para ouvir disco novo. Chamava-se 10, 15 Que pessoas. hábito legal, Era um né? hábito assim, muito, muito comum isso, tanto em Franca como em São Paulo, quando eu fui para São Paulo. E nesse período, na casa dos Barbieres, eles ouviam muito música clássica. Então eu aprendi a ouvir, depois passei a colecionar aqueles álbuns da Abril Cultural, que tinha nas bancas, Isso. tudo. Colecionei, ouvi muito, então a música erudita entrou muito na minha alma. Muito, muito, mas muito tem uma grande. coisa muito importante também. Ô Vitor, esse cara é meio rebelde, é meio baquiano na coisa do contraponto, às vezes. O que eu estou falando aqui? É que tem certas músicas do Del Lopes em que ele sai um pouco do padrão, viu? Essa que é a grande verdade. E dá uma quebra nessa sequência lógica. Ele sai da lógica. Você já percebeu como que isso acontece? Isso faz o trabalho do Del ser um pouco diferente. sim. Certo? Não, totalmente, assim. Inclusive, recentemente eu fiz uma pós, agora voltando à formação, né? Que eu falei, pô, não tem formação de música. Eu fiz uma pós em pedagogia vocal. Opa! E tive a Regina Machado, que é uma super cantora e professora da Unicamp, falando sobre obra aberta, né? Falando essa coisa que você tem a obra fechada, que é a música que vai sempre ser executada daquele jeito. Então, se você vai ver uma orquestra, não tem improviso na orquestra. Eles vão tocar o que está escrito, o que o maestro está...
Tá regendo... Muito embora alguns compositores contemporâneos fizeram partituras loucas. Exato. Em que eles põem um horizonte e o músico Sim. vai ao sabor da intuição. Sim. Mas E na o- época formal, do barroco, do clássico, do Sim. romântico, era aquilo, tá carimbado, né? Ou mesmo na música popular, né? Você tem um tipo de artista que vai, ó... Você tem um Tom a música- Jobim, não tem como fazer. A música outra tá coisa escrita e assim. tal, né? E você tem uma outra concepção que você tem a música e você vai passeando em volta da música ali, que é essa coisa da obra aberta. Cada show tem, claro que tem a estrutura, o tema, mas as coisas podem mudar. Então, às vezes, Eu o chamo de Del... música climática. às vezes ele repete um refrão. Às vezes, por exemplo, pô, esqueci um pedaço da letra, aí você canta, depois você volta e canta de novo. Então, os músicos têm que estar muito atentos a ele. Aliás, vou dizer a você que está assistindo o nosso podcast aqui. Curte a gente lá aí no canal no YouTube para você poder continuar acompanhando tudo isso daí. Eu tô para lembrar você que o Del Lopes não lembra às vezes das letras. Viu? Ele ia no show, assim, gravando entrevista com ele, falou assim, Abraço, eu vou esquecer da letra. Eu não sei o que. Aí começava a cantar e o danadinho não esquecia da letra. Mas essa Del, coisa o que de você esquecer- aciona dentro de você que você fala que vai esquecer, mas não esquece? Mas quando eu penso que não vou esquecer, eu esqueço, né? Gravando o programa, acho que foi o primeiro programa com o Rolando Boldrin, primeiro dessa fase do Senhor Brasil, né? Aham. E com o Trem da Viração, nós passamos aquela música do Cantiga de Rei, passamos 3 vezes, parei 3 vezes por esquecimento de letra. Aí o Boldrin falou, olha, passa mais uma vez, se esquecer, e você faz outra qualquer. É, isso mesmo. Aí não esqueci, aí foi. Não, aí não Aí tem foi. jeito. Teve uma vez que Às vezes tem eu que inventar queria- um verso na hora, né? eu queria tocar uma música com ele que Aproxima um ele... pouquinho mais do microfone, tá, Del, para falar, pra gente não perder a qualidade do Ah, seu tá. áudio. Teve uma música que eu queria fazer com ele que ele falou, puta, isso aí eu vou esquecer a letra. Aí imprimi a letra com a letra grande e tal, Grande. papelzinho, dei pra ele, aí ele ficou com a letra na mão o tempo todo, aí na hora de começar a cantar ele dobrou, pôs no bolso. Ou Porque seja, também é ruim de cantar lendo, né? você é um pouco assim também, Set Vitor? list não funciona pra Você é um pouco assim também, Vitor, um pouco rebelde, como todo artista é um pouco fora do padrão, do prumo, né? Ele faz as coisas e genialmente alcança os seus objetivos. Ou você já é eu mais acho- formal, organizado? Eu tento me adaptar ao contexto, entendeu? Ah. Então, por exemplo, para tocar com o Del, eu tô sempre ligado nele e vou indo junto. Aham. E quem tá tocando junto tem que todo mundo tá, né? Inclusive, a gente vai fazer uma turnê Eu vi, tem uma turnê grande agora pelo Brasil. Santa Em Catarina. Santa Catarina, eu vi, grande. E aí eu vou fazer os ensaios com a Carla e com a Bruna antes do Del, né? E aí quando eu vou ensaiar com elas, eu faço igual o Del, então eu dou umas erradas, volto lá pro começo, dou uns compassos a mais, uns compassos a menos, para elas tocarem nesse ambiente. Sentir o batimento, né? Nesse ambiente. Tá- Se for um músico muito, muito cartesiano, Uhum. ele não vai conseguir, cara. Não Ó, funciona. Vou passar aqui essa agenda fantástica do Concerto Sentido. Concerto Sentido, tá aqui o disco. Concerto Sentido, Del Lopes e Victor Mendes. Eles vão se apresentar agora em agosto. Uma turnê por Santa Catarina. Dia 19, Jaraguá do Sul, 20, Itajaí, 21, Florianópolis, 23 em Lages, 24, Concórdia e 25, Chapecó. Isso. Sempre no Sesc, né? Sempre no Sesc. Sesc Sesc. Nacional. O Sesc é bacana porque oferece esse espaço para a apresentação desse repertório, Sim. que é um repertório que não está nessa mídia da fama, essa coisa toda, mas está na busca de gente que quer qualidade cultural, né? Sim. Nem sempre o que faz esse sucesso estrondoso, com milhões de seguidores em rede social, é o que serve para Tá certo. os nossos rigores de percepção, né? Avisa o Luiz. Aviso gerado. Avisa o Gerardo. Aviso gerado. Avisa o Luiz, rapaz, completa. Aviso gerado. Essa música é bacana, tá? Não, Na Trem da Viração. essa coisa de letra tem uma vez que ele esquece. Às vezes ele esquece a letra, às vezes esquece uma palavra. Uma palavra. Aí ele esqueceu a palavra sanfona, né? Aí ele canta, tua sanfona não pode ferrujar. Aí ele canta, tua não pode ferrujar. Eu falei, o que o Del tá fazendo? Tua. Aí ele olhava pra mim, tua. Sanfona, cara. Esqueceu uma palavra. Essa brincadeira que eu fiz aqui com o Del foi pra ver se ele lembra. Na verdade, tem uma música no Trem da Viração. Aviso, Luiz. Aí tem a deixa. Aviso Gerardo. Aviso, Gerardo. Aviso, Luiz. Que Então, o povo inteiro tá descendo para dançar.
Ou seja, é o resgate também. A música do Del com o Trem da Viração foi também um resgate. Por que eu acho isso importante? De personagens históricos de Monteiro Lobato, da Serra da Mantiqueira, né? Do Vale, né? Do Vale, ou seja, você sempre teve esse cuidado. O fotografista. É porque eu acho assim, o compositor, antigamente falava compositor inconsciente. O Villa-Lobos falava coisa. O compositor inconsciente é aquele como eu sou, né? Tipo intuitivo, né? O compositor intuitivo, né? Ele, acho que no meu caso, assim, eu sinto aquela coisa de composição, o trabalho é vernacular, né? Onde eu estou, aonde eu alcanço é onde eu componho a realidade que eu estou vivendo ali, né? Eu não posso estar morando na Avenida Paulista e falando do Jair Monteiro e vice-versa, né? Jair Monteiro, personagem histórico de Monteiro Lobato. Assim. Então, da medida que eu vou convivendo com o ambiente é que vai acontecendo as composições. Assim. Ô Vitor, como é que a viola caipira entrou nesse conjunto de instrumentos que você gosta de tocar? Essa banda de rock, banda Etama, que chamava, que você lembrou, o baterista era o Rodrigo, que inclusive é da banda Alarde hoje em dia, banda de rock daqui de São José. E ele ganhou uma viola do irmão dele, do Luiz. Na época, nem sei porque ele ganhou essa viola, cara. Acho que porque tinha coisa do Led Zeppelin, que o Led Zeppelin usa uma afinação igual a da viola, né? Do rio abaixo, né? Só que ele deixou a viola encostada lá, eu peguei emprestado. Ele me emprestou e eu fiquei com essa viola uns 2, 3 anos, ou até mais, cara. Fiquei anos com essa viola. E aí e na época estava começando a surgir o YouTube. Não tinha muita coisa assim. E aí eu comecei a buscar professor, não achava professor, tinha esse mito de que a viola é muito difícil de aprender, que você tem que ir pra roça, no meio do mato, não sei o quê. Mas eu falei, cara, como é que eu vou mudar de cidade para aprender viola? Aí comecei a colocar no YouTube as coisas, tinha um pouquinho lá de umas coisas do Almir tocando, outros violeiros. Aí fui aprendendo e fiquei uns 10 anos tocando só viola, assim. Ou seja, a curiosidade e o interesse precisam fazer parte da alma do artista. Né? Sim. Não, você tem que... Você aprender um instrumento... E disciplina, né? E se você não pira com o negócio, assim, eu ficava o dia inteiro tocando viola. Né? Estudando na faculdade, mas chegava em casa. Na verdade, eu levava viola para a faculdade, comecei a tocar lá, né? Fui juntando as coisas, o pessoal da geografia estudava Guimarães Rosa, e eu morava numa república com eles, aí a coisa do Guimarães, de Minas Gerais, os violeiros, já juntava tudo isso, né? Eu fiquei de 2007 até 15, 16, tocando viola. Em algum momento, seus pais ou os pais das suas namoradas ficaram preocupados? Pô, minha filha, você vai casar com um músico, o músico não ganha muito dinheiro, como é que tá? Algum momento você teve que enfrentar isso? Meus pais, eu acho que muito sutilmente, assim, né? Porque eles sempre respeitaram suas escolhas, né? Sim. Claro que tinha uma preocupação, assim, pô, como é que você vai fazer e tal, emprego, não sei. Mas eu sempre me virei desde cedo, assim. Trabalhando em sebo, fazia estágio, então eu acho que isso foi tranquilo. Mas teve uma vez eu namorei uma menina que a avó dela, que era uma família que só tinha médico, advogado e tal. Aí a avó dela falou, você faz história e tal. Mas o que você vai fazer? Como é que vai ser e tal? Aí na época eu brinquei, falei, não, mas história é só hobby, né? Na verdade eu sou violeiro. Toco viola. História é hobby, né? Eu vou ganhar acabou dinheiro. Acabou dando certo o namoro ou não? Não, acabou não dando certo. Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir a tal da música que vocês treinaram aí pra cá, porque eu acho que o nosso espectador tá curioso. Porque você falou que tá treinando aqui e ninguém ouviu nada ainda. As Três Estrelas é uma composição da Irene Portela, uma maranhense, que já fez a passagem, talvez há uns 20 e poucos anos, e ela deixou essa canção e tem, para quem quiser conhecer Irene Portela, no YouTube tem um disco dela, Vento Norte. Pode consultar e ouvir a música dela. É linda a música, vamos ver. Esse disco dela é bonito.
As 3 estrelas do céu, todas 3 fortes, brilhantes, parecendo diamantes no aveludado da noite, me lembraram um certo ônibus que corria noite e dia nas estradas mais bonitas que eu gosto de rever. O motorista levava tão seguro em seu volante nossas coisas, nossas zangas, algazarras, confusões. E o meu olhar percorria aquele espaço entre o céu e a paisagem, como se só isso fosse o que importava ali. É que eu queria ver um disco voador, queria muito ver um disco voador. É que eu queria ver um disco voador, queria muito ver um disco voador. Beleza. Eu também quero ver um disco voador, rapaz. Tô doido pra ver. Eu fico vendo os vídeos lá, porque eu acho que a coisa tá se aproximando, não tá não? Tá tudo tá junto. Já O planeta vai Terra tá começar. todo povoado ao redor Que maravilha. de naves. E tá no disco de vocês essa música? Não, tá no disco Noite Cheia de Estrelas. Ah, o seu No disco Noite lá Cheia de dos Estrelas, primeiros. 1993. Isso, dos primeiros, Noite, quer dizer. Muito bonito isso daí. As 3 Legal. estrelas. Agora, Muito como é que bonito. surgiu essa aproximação? Isso que me interessa. Como é que você descobriu, ou como é que você se aproximou dele para poder casar os caminhos? Eu tava pensando nisso. Até sabendo que vinha aqui, falei, pô, como é que foi, né? É. Aí eu pensei que, na verdade, a gente foi se conhecendo aos poucos, né, Del? Através do trabalho, né? É. Eu acompanhava, de certa forma, o trabalho Do Vitor. do E do Vitor. trio José, né? Porque eu e o Danilo, a gente ficou muito tempo tocando aqui em É, São José, nos Eu bares, não sei né? se foi, desculpa, eu não sei se foi você ou o Danilo que me mandou É. um áudio que era para eu ouvir e dar uma sugestão. É, fala a gente já conhecia o Del como artista, né? Por causa do trem. O Del me apresentou o Trio José. Falou do Trio Ah. José, mas eu não conectei o Trio José a você. Ah, Quando eu vi olha só. você solo, aí eu falei, vi você próximo dele, falei, opa, vamos bater esse papo. Mas sabe que o Del no começo, ele fazia isso também, que o trio José era eu, Danilo e o Rodrigo. Aí o Rodrigo saiu, foi tocar lá com a Lard, ficou eu, Danilo, e de vez em quando chamava alguém pra tocar. E no começo ele chamava a gente de trio José, ele não sabia quem que era quem direito. Ó, o trio José. O Trio José 1, Trio José 2. E aí o Danilo encontrou o Del no ônibus uma vez, vindo de São Paulo, né? E falou, pô, encontrei o Del Lopes no ônibus e tal. Aí ele tava vindo buscar um disco, o Tesouros da Terra. E aí teve esse contato, e aí, mas eu, assim, eu lembro que talvez a primeira vez que eu conversei com o Del com calma foi quando ele tava tocando aqui ali no Esplanada, no Espaço Cultural. E eu fui assistir, aí eu vi que era um repertório diferente do trem. E eu não sabia, não conhecia o Del autoral. Uhum. Aí eu falei, caramba, cara, não sabia. E tô cantando diferente, outras coisas, né? Fiquei super surpreendido, assim. O Vignini também deu uma dica, né, para você. Ô, tem um microfone na sua frente, camarada. Tá certo. Faz favor, ô. E nesse Eu dia eu esqueci o dei, microfone. nesse dia eu dei uma Faltou, carona. porque acostumado com aquele da palheta É, aqui, né? exatamente, é. Isso. Nesse Então, dia eu dei uma carona pro Del. Ele falou, pô, me leva, você vai estar de carro, não sabe? Aí aí levei ele em casa e tal. Aí a gente começou a conviver, marcar outras coisas. Aí ele acabou participando da turnê desse disco Nossa Ciranda. Eu fiz uns 8 shows. O Del participou de alguns. Aí começou, um participa do show do outro. E no final a gente tinha um repertório que foi dar no disco. Foi mais ou menos isso. Disco hoje em dia muita gente não ouve, não escuta mais, porque nem tem mais aparelho para colocar o CD é lá. isso, é. Mas o Spotify tem esse material todo, né? As Sim, plataformas, né? Tem, né? Tem no YouTube, no Spotify, no Deezer, em tudo. Aliás, eu quero aproveitar para poder abrir esses canais aí pro pessoal. Como é que o pessoal encontra você, por exemplo, no Instagram, na sua página? Eu tô no Instagram como Victor Mendes Música. Música. E no Face, Victor Mendes Santos. Tá. E lá no Spotify é só clicar Victor Mendes e Del ou Concerto Sentido? Você pode procurar Os três. Concerto Sentido. Com certo sentido. Concerto com C, né? É. Concerto Sentido. E... Concerto de concerto musical, com C. É. Ou se colocar Del Lopes, você acha... Vai a gente aparecer vai tudo lá, aparecer. né? É. Eu pesquisei.
Baixei, tá lá, acompanho, ouço. Eu quero ouvir mais uma música. Agora eu quero que vocês escolham uma música do Concerto Sentido, que vai agora em agosto passear pelas cidades de Santa Catarina. E quem quiser, de repente, chamar os dois aí para poder cantar, escolheram aí? Escolhemos. Ok, vai, pronto. Então vai, que música é? É uma receita de bolo, para sair do quarto escuro. Para sair do quarto escuro, receita de bolo de Del Lopes e Victor Mendes. Nesse disco eu descobri que o Del é roqueiro também, na verdade. Ah, é, Del? É. Se tem essa vertente também, é? Lá nos anos 70, aquelas fins de semana, assim, eu conheci mais assim puxado lá de Tom Waits, né, de Laurie Anderson, Olha, rapaz, que repertório, hein? Poxa vida, hein? Que coisa. Daquele rock dos anos 70, eu ouvia muito nas rodas, assim, e aí fiquei um tanto baladeiro também, nesse sentido, assim. E na oportunidade a gente vai... E você conseguiu sair do quarto escuro? Ah, eu nunca fico. Nunca ficou? Então vou ver qual é. Eu fiquei curioso agora para ouvir o quarto escuro. Para sair do quarto escuro. Quando estou no quarto escuro, eu acendo a luz. Se for durante o dia, eu abro a janela. Quando penso no sentido da luz, aquela que conduz, acendo a minha vela. Acendo a minha vela, oh, acendo minha vela. Entro pra dentro de mim, bem lá pro fundo sem fim. Revejo os descaminhos, meus rodamuinhos, os tantos espinhos que pisei. Revejo os desaventos, revejo os pensamentos e os quantos pés de vento que enfrentei. Quando revejo abraços, palavras amigas, quando revejo viagens, paisagens antigas, quando revejo os movimentos vivos dos coletivos gritando luz, encontro a lucidez, volto pro mundo outra vez. Volto pro mundo outra vez, oh, volto pro mundo outra vez, volto pro mundo outra vez, oh, volto pro mundo outra vez. Cara, mas é lindo demais, viu? Que coisa sensacional. De quem é a letra? Sua. Letra e música, né? Ah, letra e música. Vocês fizeram alguma coisa em conjunto? Você gosta mais de cantar, de compor, de tocar? Como é que é? Dos dois. De tudo? Gosto dos dois, Tem, parceria nossa tem uma que tá no disco, que é, por enquanto é essa, viram mais, né? Del. Como é que é a música? Microfone. Incontinente Amor. Incontinente Amor. Uhum. É a história da pessoa que não sabe... É que o Del, na verdade, ele... Já perceberam? Eu já falei 4 vezes no microfone pro Del Lopes. Ele é assim, gente. Artista é assim. Esse é o cara, tem que viu? pendurar o microfone É uma pessoa no pescoço, adorável, sendo desse jeito mesmo. Viu? Esquecendo letra, mas lembrando. Se afastando do microfone, mas voltando. É uma peça rara. E fazendo bons amigos, como, por exemplo, o Victor. Às vezes eu reencontrei o Tom Zé lá em Ilhabela, né? É outro Tive maluco, um certo né? conhecimento lá em São Paulo, eu trouxe ele até aqui em São José num projeto. E ele falou assim, nossa, um dia desse eu estava no estúdio, gravando samba, eu lembrei de você. Eu falei, nossa, você vai achar o Del Lopes, vamos pegar um samba dele, porque eu adoro samba torto, né? Samba torto é esse, Vitor. O samba torto é aquele que não tem muita conexão. Samba torto e coração suspenso, Bacana, porque de repente você põe uma frase fora da batida rítmica, o 4x4 não funciona pra você. Você tem que enfiar alguma coisa estranha lá, né? Quebrado, né? É o compasso goiano que o povo fala. Né? É muito interessante isso, porque a mim, que estudei música, me chama muita atenção, porque eu gosto dessas quebradas. A escola de Minas me gosto das expulsa. novidades, Del Lopes, e você traz sempre uma novidade maluca nos seus trabalhos. Por exemplo, uma delas, você gosta de fazer citações musicais. Tá lá o Noel Rosa na música A Laurita. da Laurita. Laurita foi viajar. A história da Laurita é bacana, né?
É uma história bonita, é interessante, é uma coisa, parece conversa de pescador, né? É, porque eu encontrei na janela de Laurita um bilhetinho dizendo que foi viajar, né? Amarrei uma caixinha numa fita para guardar todos os bilhetes que Laurita ia me mandar, né? Isso. E lá no meio você fala que está dormindo numa folha de jornal, como Noel Rosa falou. Não, né? Rosa. É. Laurita foi viajar. Esses resgates, e música de muito sucesso, né? Uma das que eu mais gosto, viu, Vitor? Porque eu tô lembrando a letra Eu lembro aqui. quando você foi assistir um concerto do Sambeiro, lá no Vicentino Aranha, você falou, mas pô, como é que não tá o Laurita nesse repertório? Esse repertório é lá do trem. Aí ele me corrigiu, porque aqui é samba, rapaz. Não, falei, é do trem, né? Esse é do trem, não é? Repertório do trem. Você sabe que quando nós gravamos o disco lá, no Rio de Janeiro, com o Jaime Allen, ele achou a música tão torta que ele queria tirar a música do repertório. Já estava pronto. Eu falei, não, Jaime, pelo amor de Deus, não tira não, não tira não. Aí ele trouxe um mestre chamado Mestre Ziza, do surdo, para colocar a música no jeito carioca, sabe? Tanto é que esse disco é meu carioca, né? O Levanta Poeira gravado no estúdio. Jaime Allen não conseguiu fazer isso virar carioca. Porque é um disco brilhante. Pesquisa no YouTube. Entra lá, tem esse disco também nas plataformas. Eu até acho bom ele ter conseguido essa sonoridade, né? Porque ficou maravilhoso. Lindo, Trem da Viração, o disco tá todo mundo em cima de um Levanta trem lá. Poeira. Tá no Spotify esse. Tá no Spotify também. Uma maravilha. Olha, eu queria continuar ouvindo vocês, curtindo, mas vou ter que encerrar aqui, porque a gente já está acabando o nosso tempo do programa. Mas, Vitor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, imagina. Fiquei muito feliz. Tem mais coisa para te perguntar. Eu acho que essa é uma primeira oportunidade de a gente conversar. Eu sei que você gosta muito de Milton Nascimento. Você gosta de Décio Marques, o grande Décio Marques, amigo desse cara aqui, Vitor Ramil, esse pessoal. O rock dos anos 90 você curte também. Então, essa pegada do rock também é legal no seu repertório. Você está enriquecendo cada vez mais. É um cara inquieto, né, Del? Assim como você. Ele tá com um concerto novo, é muito bacana, que chama Velho Bandido. Velho Bandido, assim. Do Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio, o grande Sérgio Sampaio. Sim. Gosto muito também de Sérgio